Boa tarde, paz do Senhor Jesus, estudando a Bíblia juntos, mais um salmo de hoje, mais um salmo que vamos estudar juntos, Salmo 139, louvor à onisciência de Deus. E desde já eu peço perdão, pois esses dias eu estava sumida, desde dia 15, 16, 17, eu não apareci para pregar, para estudar a Bíblia juntos. Peço perdão, até pensei várias e várias vezes, colocar uma notinha no stories, mandar uma mensagem para vocês. Senti muita falta de vocês, você é muito sincera, o Espírito Santo sabe quanto eu estou sendo sincera, muita falta mesmo, mas eu não estava bem de saúde, mas graças a Deus orei e pedi muita força ao Senhor. E ainda estou um pouco abatida, mas não destruída, né? E eu estou aqui na força e com toda a minha fé no Senhor Jesus. E que o Espírito Santo venha nos guiar nesse estudo, amém? Venha ser o professor, venha nos fortalecer na sua força e no seu poder. Venha dar o Espírito de sabedoria, né? Venha nos dar o Espírito de revelação, no pleno conhecimento dele, para que nós possamos fazer um estudo grandioso, com total excelência e reverência ao Senhor. Inclusive, nem estou no quarto hoje, arranjei um local mais arejado para estarmos estudando a Bíblia juntos, com alegria para o Senhor. Amém? Louvor à onisciência de Deus. Antes de começar o nosso estudo, eu queria definir com você essas três palavrinhas, para aqueles que ainda não têm muita certeza do que são essas três palavrinhas. Eu creio que todo mundo conheça a definição, o significado dessas palavrinhas, mas para aqueles que ainda não têm muita certeza ou confundem o significado, vamos lá. O que é onisciência? Porque o título é Louvor à Onisciência de Deus. Então, o que é louvor? Nós vamos louvar nesse sábado maravilhoso, 18 de setembro, às 4 horas da tarde, 16 horas, a onisciência de Deus. Ele sabe tudo, ou seja, todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, coisas que daqui a bilhões de anos, nós, seres humanos, não sabemos, ele sabe. Tudo que eu estou pensando, tudo que eu sinto, que você sente, tudo que o outro lá em outra cidade está pensando, que o meu irmão está pensando em secreto, ele sabe. O que a pessoa lá na China está pensando agora, ele sabe. O que você está pensando aí em segredo, só o Senhor sabe. Então o Senhor, ele é onisciente, ele sonda as mentes e os corações, ele sabe tudo, né? Coisas que daqui bilhões de anos nós humanos não sabemos, ele já sabe. E onipresente? Onipresente é que o Senhor está presente em tudo, em todos os lugares onde ele quiser, ele está. Amém? Ele está comigo aqui agora, aleluia, ele está com você agora, porque eu clamo pela presença do Senhor. Antes de começar o nosso estudo, eu falei: Pai querido e amado, eu chamo pela sabedoria, pela presença dele, né? Eu clamo que ele esteja aqui comigo agora, guiando os meus passos, o meu dia. Clamo pela sabedoria dele, a presença dele em cada segundo desse dia, amém? E também clamo pela presença dele aí com você. Então o Senhor, ele é onipresente e ele é onipotente, porque ele é todo poderoso. Ele pode todas as coisas, possíveis e impossíveis, porque ele é todo poderoso. Aleluia. Vamos ler o Salmo. Abra sua Bíblia no Salmo 139. E vamos louvar juntos a louvor à onisciência de Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. E acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e minha pousada. Ou seja, quando eu ando e quando eu paro, quando eu sento, quando eu descanso. E estás a par de todos os meus intentos. Aleluia. De todas as minhas intenções, de todas as minhas motivações, o Senhor está a par.
porquanto a palavra ainda nem chegou à minha língua. A palavra está aqui, está saindo do meu coração, está vindo para cá. Né? Ela saiu daqui, eu formulei ela aqui e está vindo para cá. Então, portanto, a palavra ainda nem chegou à minha língua. E tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente, e pões sobre mim tua mão. Oh, aleluia! Tal conhecimento, toda ciência da mente de Deus é para mim demasiadamente maravilhosa, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Eu não quero, aleluia. É minha resposta para a pergunta. Eu quero correr para o teu espírito, eu tenho sede do teu espírito. Eu quero ser cheia do teu espírito. Eu não quero correr da tua presença, eu quero ser cheia de sabedoria, cheia da tua presença, Pai. 8. Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí a tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para teu olhar, pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Tu formaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criada. Pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formada, ocultamente e tecida nas profundezas da terra. Teus olhos, Pai querido, viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos! Quão vastos e profundos os teus conhecimentos! Se eu os pudesse somar, seriam mais que os grãos de areia. Se eu os contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria o que contar. Quem me dera exterminasse os ímpios, ó Deus, então as pessoas inescrupulosas e sanguinárias se afastariam de mim. Pessoas que com má intenção pronunciam o teu nome, tomando-o em vão como inimigos teus. Senhor, como não odiar aqueles que te odeiam? Como não abominar os que te levantam contra ti? Eu os odeio com ódio implacável. Tornaram-se desta forma meus próprios inimigos. Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Querida e querida, estudando a Bíblia juntos, vamos agora para a primeira parte do estudo. Numa outra versão, na João Ferreira de Almeida, fala do Deus onisciente e onipotente. Por isso que eu fiz questão de falar os três significados. O Deus onisciente, que é o Deus que sabe de tudo e de todas as coisas. E o Deus onipotente, que é o Deus que é o Todo-Poderoso. Amém? Amém. Então, esse Salmo 139, este Salmo, ele focaliza 4 grandes atributos de Deus. O primeiro atributo é o seu conhecimento de todas as coisas. Por isso que ele fala Deus onisciente, que refere-se, que são as referências do versículo 1 aos versículos, do versículo 1 até o versículo 6. Sua presença em toda parte, né? Ele é onipresente, sua presença em toda parte. Versículo
7 ao versículo 12. Seu poder exibido na formação do homem. Ele é todo poderoso, onipotente. Versículo 13 ao versículo 18. Então, eu vou continuar dividindo ele. Ele tinha que ser Deus onisciente, onipotente e onipresente, né? Tinha que ser louvor, o Salmo 139 tinha que ser louvor à onisciência de Deus, à onipotência e à onipresença. Continuando. E sua santidade, que destrói os ímpios e investiga o coração dos crentes, dos cristãos. Versículo 19 ao 24. Glória a Deus. Agora vamos estudar versículo por versículo. Amém? Glória a Deus. E fazer as correlações. E eu já deixo registrado para você se inscrever no canal, curtir, para ajudar o canal a crescer, a palavra de Deus ser espalhada e as pessoas serem evangelizadas. Amém? Ajude o canal a crescer, ajude a palavra de Deus ser espalhada, a cumprirmos o mandamento do Senhor, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então vamos lá. No versículo 1 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Primeiro vamos examinar essa palavrinha sondas. O que quer dizer sondas? Sondas, usado também no versículo 23, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Versículo 23. Aleluia. Então, sondas é este termo utilizado para descrever o exame minucioso que se faz, tipo de exame em mineração, ou garimpo, ou na exploração de um território. E eu vou usar aqui 2 versículos para ilustrar. Eu vou em Jó, capítulo 28, versículo 3. Jó, capítulo 28 e versículo 3. 28, versículo 3, que diz assim: os homens põem termo à escuridão e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridão. Amém? E também em Juízes 18, capítulo 18, anotem as referências, junto com o versículo que nós estamos estudando. Juízes 18, Juízes 18, depois de Josué, Juízes, capítulo 18, que vai ser um outro exemplo do que está dizendo aqui, versículo 2, que diz assim: enviaram os filhos de Dan, 5 homens dentre todos os da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, a espiar e explorar a terra. Eles disseram: ide, explorai a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Glória a Deus. Então, é o sentido de sondas. Glória a Deus. Agora vamos para a revelação do versículo. Outras explicações teológicas e de revelação. Então, este salmo, ele dá início a uma coletânea. Perdão, esse aí é o meu estudo 138, muito perdão. Me desculpe. Então, vamos lá. Então, aqui, no Salmo 139, nós temos a expressão, um salmo de Davi. Que eu falei assim: louvor onisciente de Deus para o mestre de música, um salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Então, a expressão um salmo de Davi, ela pode se referir aos descendentes de Davi, fiéis a Deus, conforme o Salmo 4 e Salmo 138. Não há em outra parte, querida e querido, das Escrituras, além do livro de Jó, expressão mais viva e profunda de sinceridade na adoração ao Senhor e à sua palavra.
Por isso, o pedido poético para que o Espírito de Deus verifique a alma do salmista e reveja todo esse sentimento de absoluta lealdade de alma. Olha só, que até mesmo supera a nossa maneira de agir em algumas situações da vida. Não podemos esconder do Senhor a intimidade da nossa alma, pois Ele nos contemplou ainda informes, no recôndito mais secreto do ventre materno. E aqui as figuras de linguagem são diferentes em Jó, mas o significado é muito semelhante, conforme também aqui no versículo 5. Tu me envolves por trás e pela frente e pões sobre mim tua mão. Jó 13, capítulo 13, versículo 27. Vamos lá. Jó, capítulo 13, versículo 27. Tu também acorrentas meus pés no tronco e sondas todos os meus desígnios e todas as minhas ações. Traças um limite ao redor dos meus pés. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E agora, vamos para a explicação. Versículo 5. Cercas, que diz assim: tu me envolves por trás e pela frente e pões sobre mim tua mão. Então, cercas. Este verbo pode indicar que não há escape da onisciência divina. Ou ainda pode indicar que seu conhecimento nos protege. Graças a Deus, aleluia. Então, tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim põe a tua mão. Cercas. O que o salmista está falando? Tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim pões a tua mão. Então, o verbo cercar indica que a mão do Senhor cerca. A onisciência do Senhor nos cerca. O Senhor sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. E essa onisciência do Senhor, essa onisciência divina, né? Ela indica o quê? Que o conhecimento do Senhor nos protege. Por isso que nós estudamos provérbios, buscamos conhecer provérbios, porque a ciência da mente de Deus, buscar conhecer provérbios, buscar o conhecimento de Deus nos protege. Todo dia quando eu olho Efésios capítulo 1, versículo 17, Senhor, dai-me o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ou seja, toda a ciência da mente do Senhor, eu quero a sua presença, o espírito de sabedoria, o espírito de revelação. Por quê? Para alcançar toda a ciência da mente do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 6. Tal conhecimento, aí fala, tu me envolves por trás, pela frente, e pões sobre mim tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Então, nos originais hebraicos, a expressão demasiado maravilhoso tem o mesmo sentido dos termos aplicados aos sinais, maravilhas e milagres de Deus. No Salmo 77, versículos 11 e 14. Vamos lá. Recordo-me dos feitos do Senhor, lembrado estou dos teus milagres de outrora. 14. Tu és Deus que fazes maravilhas, mostraste teu poder entre os povos. Aleluia. E Êxodo 15, versículo 11, que diz assim: quem entre todos os deuses é comparável a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade? Terrível em façanhas? Autor de maravilhas? Eita, glória!
Quem é? Ninguém é comparável a ti. Ninguém. Ninguém. Glória a Deus. E agora, o versículo 8 diz assim: se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Então, abismo aqui, eu tenho dois comentários para fazer a respeito do versículo 8. Primeiro, eu quero falar de abismo Sheol. Abismo, que significa literalmente que Sheol é o mesmo a morada dos mortos, não está fora, é o mesmo, né, que a morada dos mortos, não está fora da onipresença de Deus. Conforme Apocalipse 14:10. Quanto ao Sheol, nós vamos ver em Gênesis 37:35. Amém? Agora, o que eu quero compartilhar com vocês também, mas antes de compartilhar, nós vamos ver aqui esses dois versículos. Vamos lá. Apocalipse 14:10. Apocalipse 14. Que diz assim: e também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo, enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Apocalipse 14:10. E agora vamos lá, Gênesis 37:35. Que eu tenho uma explicação. Gênesis 37:35. O versículo diz assim: levantaste todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou-se a consolá-lo e disse: chorando descerei o meu filho até a sepultura. E de fato, o chorou seu pai. Então, sepultura, em hebraico, Sheol, essa palavra é usada 65 vezes no Antigo Testamento. Frequentemente significa a sepultura onde o corpo é colocado após a morte. Pode também referir-se ao lugar dos espíritos mortos, tanto dos justos, como aqui, né, quanto dos ímpios. E tem os versículos relacionados. Então, quando eu falo é colocado após a morte, você pode ver em Número 16:30, Número 16:33, Salmo 16:10, tá? E quanto dos ímpios, você pode ver em Provérbios 9:18. Uns exemplos para vocês poderem ver. Agora, vamos aqui para continuar a explicação do versículo 8. Então, os céus e o Sheol. Então, se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Então, os céus e o Sheol, né? Então, como a gente acabei de explicar, Sheol é uma expressão original hebraica que nesse contexto aqui desse salmo, significa o quê? Sepultura, morte ou pó. E representa os dois grandes sistemas verticais do universo. E no versículo 9, se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, o salmista menciona os dois sistemas horizontais, o leste e o oeste. O mar é o Mediterrâneo, a fim de dar concretude à ideia da totalização da realidade espacial, aqui no versículo 9. E no versículo 10. Também aí tua mão me conduz, tua destra me ampara. Salmo 73, versículos 23 e 24. Vamos lá. Contudo, sempre estou diante de ti. Portanto, tomas a minha mão direita, em nome do Senhor Jesus, Pai, e me sustens. Tu me diriges, aleluia, de acordo com os teus desígnios, em nome do Senhor Jesus Cristo, e no fim me acolherás
em glória. Aleluia, em glória. Aleluia, em glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vamos para o versículo 12. 139, versículo 12. Que diz assim. Eu estou trabalhando sempre com duas versões. E até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Então a visão absolutamente completa de Deus pode penetrar até as mais densas trevas. É isso que está querendo dizer aqui. Amém? Glória a Deus. E o versículo 13 seguinte diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Formaste. O que quer dizer essa palavra? A palavra significa adquirir por criação. Amém? Glória a Deus. Agora vamos para o versículo 14. Que diz assim: graças te dou pela maneira extraordinária como fui criada, pois tu é tremendo e maravilhoso, sim, minha alma o sabe muito bem. Amado e amado, quando eu leio esses versículos, eu fico emocionada. Quando eu li a primeira vez sozinha, que eu até gravei porque eu estava fazendo chamado, eu queria ver quanto tempo que ia dar mais ou menos de estudo. Eu chorei, porque eu lembro de toda a minha história da minha mãe, de meus irmãos e etc. Eu chorei emocionada, como que Deus é bom e perfeito e misericordioso para conosco. E eu, quando eu vi graça te dou pela maneira extraordinária como fui criada, porque você vê o lá e o aqui. E a minha irmã que está assistindo esse estudo também. Então a gente vê, irmã querida, como a maneira extraordinária como fomos criadas, como que Deus é maravilhoso. Pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, nossa alma sabe muito bem. Vamos lá. Então, o que está falando aqui? Que os chamados rolos do Mar Morto, descobertos no Monte Quirã, na região do Mar Mediterrâneo, aos quais o comitê, amém, da tradução King James teve acesso, confirmam que a tradução desse texto feito pela Septuaginta, a primeira e mais importante, meu querido e minha querida, tradução das escrituras do hebraico para o grego, e a respeitada tradução siríaca, ela segue a transliteração dos originais, que pode ser assim literalmente traduzida, esse versículo. Louvar-te-ei por me teres tão maravilhosamente plasmado, pois admiráveis são todas as tuas obras, como bem o sabe minha alma. E aí eu leio com você Eclesiastes 11:5, que diz assim, Eclesiastes 11:5, assim como não conheces o caminho do vento, tão pouco como o espírito entra no corpo, que se forma no ventre de uma mulher, do mesmo modo não podes compreender as obras de Deus, o Criador de tudo o que há. Lindo, né? Muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Nós estamos no 14. 15 diz assim: os meus ossos não te foram encobertos, quanto no oculto fui formada, e entretecida como nas profundezas da terra. Os meus ossos, o que quer dizer aqui? A estrutura física do salmista, nas profundezas da terra, uma alusão ao ventre materno, tão misterioso quanto o mundo subterrâneo. E o versículo 16 continua: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, substância ainda informe, uma referência ao embrião. A última parte do versículo significa que os dias da vida de Davi foram escritos no livro de Deus, o que indica conhecimento prévio
e um plano divino, global para a vida de Davi e para a minha vida e sua também. Amado e amado, o que está falando aqui é a mesma coisa que está falando para a minha vida e para a sua. Amém? Aleluia. Glória a Deus. 17, 18, 19, 20. Agora vamos para o versículo 15, né? Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Então aqui, que eu acabei até lendo o 16, e vou ler o 16. Meus ossos, né, que eu já li na outra versão, não te foram encobertos quando fui formada ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Que eu dei as explicações das palavras. Teus olhos viram o meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Para a minha vida e para a sua também isso já aconteceu. Os meus ossos, os seus ossos não foram cobertos ao Senhor quando nós fomos formados ocultamente e tecidos nas profundezas da terra. Teus olhos viam o meu embrião, viram o seu, e no livro da vida e no livro do Senhor foram registrados todos os nossos dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. O livro da vida, o meu nome foi escrito quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, né? É outra coisa. Versículo, estão aqui explicando. Então, o salmista, aqui no versículo 15, ele recorre a uma metáfora hebraica bem conhecida ao comparar o ventre materno à profundidade da terra. Pois os dois lugares, por que ele usa essa metáfora? Porque os dois lugares são o quê? Escuros, úmidos e separados do âmbito visível da vida. A gente não consegue visualizar a olhos nus dentro da terra a profundidade e nem dentro do ventre. Amém? Assim como o Sheol, a sepultura, né? O Sheol, a sepultura, lugar dos mortos. Vamos comigo no Salmo 63, versículo 9. Vamos aprofundar nisso aqui. Aqueles que procuram a minha destruição serão lançados às profundezas da terra. Salmo 63, versículo 9. Jó, capítulo 14, versículo 3, que diz assim: Ah, se me escondesse no Sheol, na sepultura, no pó da terra, e me ocultasse até que a tua ira se desvanecesse. Se tão somente me impusesses um prazo e depois se lembrasse de mim. Jó. Isaías 44, versículo 23. Não. Isaías. Isso. Isaías 44, versículo 23. Ó céus, cantai alegres, porque Yahvé fez isso. Exultai regiões mais baixas da terra, vós montes, retumbai de júbilo. Também vós, bosques, e todas as vossas árvores, porque o Eterno resgatou Jacó e demonstrará a sua glória em Israel. Isaías 45, versículo 19. Não falei em segredo, nem em algum lugar obscuro na terra. Não disse a descendente de Jacó: buscai-me por nada sem sentido. Ora, eu e Yahvé falo a verdade. Eu proclamo o que é correto. Amém? Então, o ser humano provém do pó da terra e retorna ao pó, desce à terra e seu corpo se torna literalmente em poeira. O ventre é uma forma de profundeza, lugar oculto onde somos tomados. Em Gênesis, capítulo 3, até capítulo 3, o versículo 3 a 19, da hora que o Senhor começa a falar do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Da hora que a serpente tentou a mulher, que Eva e Adão pecaram, até a hora que o Senhor volta ao jardim e ocorre a queda do homem, né? Então, Yahvé, versículo 14,
Aí Deus volta e pergunta para o homem, né, o que vocês fizeram? Vocês comeram do fruto? Então, dos versículos 3 a 19, Deus está falando isso. E Yahvé começa a falar com a mulher que as consequências do pecado dela e para o homem. Eu gostaria que vocês lessem que do fruto desse pecado entrou a morte. A morte. Foi por causa desse, Gênesis 3, versículo 3 ao 19. E Deus vai falando do pecado da cobra, da mulher e do homem. Né? Olha lá. E as consequências do pecado. Foi por isso que entrou o pecado. Né? Vamos lá. Salmo 90, versículo 3. Que diz assim: Tu reduzes o ser humano ao pó, afirmando, retornai ao pó, filho dos homens. E aí que entra o que eu estou falando, no Gênesis 3, capítulo 19. O ser humano vive desde a queda, tá? Capítulo 3 de Gênesis, versículo 19, sob a sentença divina da morte. Tu és pó e ao pó retornarás. E o que nos salvou da queda, da morte eterna? Jesus. Jesus, quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o sacrifício de Cristo na cruz é que nos salvou da morte eterna. Então o pecado entrou a morte entrou por um, Adão, e nós fomos salvos por outro. Quem? Cristo. Amém? Então vamos lá. Eclesiastes 3:20. 3:20. Tudo e todos se dirigem para o mesmo fim. Tudo vem do pó e tudo retorna ao pó. Eu gostaria muito que vocês lessem a queda. E depois eu vou dar um estudo sobre a justiça de Deus e vai falar muito sobre a queda. Eclesiastes 12, versículo 7. 12, versículo 7. O pó retorna à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o concedeu. Mas esses que voltam a Deus são aqueles que aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador. Isaías 44, versículo 2 e versículo 24. 44, versículo 2 e 24. Assim declara Yahvé, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó incorruptível, a quem escolhi. Aí quando eu vou ler, eu falo assim: não temas, assim declara Yahvé, que te criou, te formou desde o ventre, que te ajudarás. Não temas, ó Ludmila, serva minha, a incorruptível, a quem escolhi. Eu substituo aqui, vou orando e profetizando, e vou declarando, amém? E para finalizar agora, Isaías 49, versículo 5, que diz assim: Mas agora, diz Yahvé, que me formou desde o ventre para ser sua serva. Aqui está seu servo, mas eu coloco para mim. Para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. O meu Deus é a minha força. Mas agora diz Yahvé, que me formou desde o ventre para ser sua serva, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. E o último versículo desse estudo aqui, Jeremias 1, capítulo 1, versículo 5. Antes mesmo de me formar no ventre materno, Deus falando para Jeremias, falando para o profeta, Deus falando para Ludiá de Oliveira e falando para você que está me ouvindo aí, aleluia. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Eu recebo, Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Vamos continuar aqui. Versículo 19. Paramos no
Nós paramos no 15:16, né? 19. Quem me dera exterminasse os ímpios, ó Deus, então as pessoas inescrupulosas e sanguinárias se afastariam de mim. Então, homens de sangue, né? Aqui fala homens sanguinários, pessoas sanguinárias, indivíduos violentos, assassinos, estão querendo dizer isso, né? 23. Sonda-me, ó Deus, analisa o meu coração, examina-me, avalia minhas inquietações, pensamentos, preocupações, ansiedades. 24. Vê se há em mim algum sentimento funesto, guia-me pelo caminho da vida eterna. Caminho eterno, um contraste com o caminho do ímpio, que será destruído. Caminho eterno, vida eterna com Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu vou ficando por aqui, o nosso estudo do Salmo 139 acabou. Se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus, amanhã estudaremos o Salmo 140, oração contra os caluniadores. Vai ser uma bênção, eu convido vocês para continuarmos amanhã. Paz, Senhor Jesus. Qualquer dúvida, estou à disposição, deixe nos comentários. Um beijo grande no coração, Jesus abençoe e um excelente final de sábado. Paz, Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Até mais com o estudo de Provérbios e devocional.